Ei, turma, tudo bem? Muito bom dia. Que todos vocês tenham uma semana extremamente produtiva, extremamente iluminada. Como fomos semanas de provas, a coordenação de cursos me reportou que na reunião com os representantes de turma o retorno foi bem positivo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, tenham se adaptado a esse novo sistema, que foi o sistema encontrado pelo núcleo docente estruturante de aferição de, de conteúdos dentro desse contexto de distanciamento social. Bom, muito bem, vamos retomar o nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando ainda o procedimento especial nos crimes dolosos contra a vida, procedimento especial do Tribunal do Júri. E apenas para relembrarmos, na última aula, nós chegamos até o final da primeira fase do procedimento. Nós chegamos até a decisão que genericamente é denominada decisão de pronúncia. Vimos na última aula que a pronúncia é uma decisão multifacetada, é uma decisão que pode levar o juízo a 4 possíveis caminhos diferentes. Ele pode pronunciar e, consequentemente, remeter o nosso acusado a júri popular. Ele pode impronunciar, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria ou da falta da materialidade delitiva. Ele pode absolver sumariamente, nas hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, ou pode ser que haja uma hipótese de desclassificação com pronúncia ou desclassificação com remessa dos autos ao juízo que seja competente. Superar a decisão de pronúncia e, havendo efetivamente a decisão do artigo 413 do Código de Processo Penal, ou seja, havendo a admissibilidade da acusação a júri popular, recurso em sentido estrito poderá ser interposto. Superada a tramitação do recurso em sentido estrito, ocorrerá o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. O Código fala em preclusão e eu vou explicar por quê. E com a preclusão da decisão de pronúncia, ou o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, iniciaremos então a segunda fase do procedimento, a fase do julgamento. Olhem aí na tela. Nós vamos agora estudar, a partir da aula de hoje, do artigo 421 até o artigo 497 do Código de Processo Penal Brasileiro. Até coloquei aqui que é a primeira parte desse estudo, porque nós não temos como superar em uma única aula toda essa segunda fase, toda essa fase do julgamento. Aqui vamos relembrar. O procedimento do júri, então, é um procedimento bifásico. Olhem aí na tela, nós temos uma primeira fase, que é a fase de instrução, que vai do 406 até o 420 do Código de Processo Penal. Primeira fase que inicia-se com o oferecimento da peça inicial, denúncia na ação penal pública, queixa na ação penal privada. Primeira fase que é conduzida por um juízo chamado juízo da instrução, em Minas Gerais, denominado juízo sumariante, por força do artigo 79 da Lei Complementar 59 de 2001, que é a nossa Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. A decisão de pronúncia, como eu disse para vocês, está espalhada nos artigos 413 a 419 do Código de Processo Penal. Superada a pronúncia, vem a segunda fase, que é a fase do julgamento, do 421 ao 497. Fase esta conduzida pelo juízo presidente, que se encerra com a realização do júri popular. Então, a partir da aula de hoje, na verdade, na aula de hoje e na aula de amanhã, nós vamos estudar essa segunda fase, essa fase do julgamento, essa fase de preparação e de realização do júri popular. Como que se estrutura essa segunda fase? Vamos colocar a estrutura normativa da segunda fase. Está aqui para vocês. É uma fase muito simples, porque é uma fase de preparação para a realização do júri popular. Já tive uma fase de instrução, já houve uma coleta de provas, já houve uma decisão de admissibilidade da acusação a julgamento pelo Tribunal do Júri. O júri vai ser realizado, necessariamente. Então agora eu preciso preparar o processo para a realização desse júri popular. E vocês podem imaginar que, partindo do pressuposto de que eu tenho que agora trazer pessoas do povo para realizar a função judicante, essa fase vai me dar algum tipo de trabalho. É efetivamente um trabalho de organização.
é um trabalho de preparação do processo para a realização do tribunal do júri. Muito bem, vejam lá, houve a decisão de pronúncia e eu coloquei em vermelho justamente porque há uma polêmica estabelecida pela própria legislação em relação à natureza jurídica deste trânsito em julgado. Há recurso, nós vamos ver que o recurso em sentido estrito, ele, via de regra, não possui efeito suspensivo, o que significa dizer que eu não preciso necessariamente esperar o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito para iniciar a preparação do julgamento. Na verdade, o recurso em sentido estrito, ele só suspende o júri popular. Quando nós estudarmos o rese, nós vamos ver, é uma regrinha que está contida lá no artigo 585 do Código de Processo Penal. Então, em tese, independentemente da tramitação de recurso no tribunal, eu já posso, como juiz-presidente, iniciar a preparação do processo para a realização do júri. Não é o que costuma acontecer. Mesmo porque, pela quantidade de processos nas mãos do juízo de direito, ele poderia realizar todo um trabalho absolutamente desnecessário, todo um trabalho que gera despesa ao erário público para chegar lá na frente, já com o júri preparadinho, e o tribunal reforma a decisão, por exemplo, e impronuncia. O tribunal reforma a decisão e absolve sumariamente. Então, para quê? Apesar de haver previsão legal para poder ganharmos tempo, com a atual estrutura do judiciário e com a morosidade processual, o que os juízes fazem, na verdade, é esperar esse trânsito em julgado. Por que eu estou falando em trânsito em julgado, mas eu destaquei essa expressão? Vamos dar uma olhadinha no artigo 421 do Código de Processo Penal? Ele está aqui, ele está na mão, quer ver? Vejam lá. Até o artigo 420, nós temos efetivamente a decisão de pronúncia. E o 420 termina com aquela regra que nós estudamos na última aula de que o acusado ele tem que ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. Aí vem o 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz-presidente do tribunal do júri. Por que preclusa? Olhem o parágrafo primeiro. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. O Ministério Público, então, aditaria a inicial e os autos retornariam ao juiz para a decisão. Poxa, isso quer dizer, então, que a decisão de pronúncia ela pode ser alterada? Pode. Em uma única hipótese. Imagine que haja uma denúncia e uma pronúncia por tentativa de homicídio. Homicídio, tentado ou consumado, crime doloso contra a vida. Não é isso? A não ser que seja homicídio culposo, claro. Imaginemos que numa situação ótima, em condições normais de temperatura e pressão, e por um milagre, obviamente, na natureza, é claro que no dia que isso acontecer vai chover perereca, todos os prazos processuais sejam rigorosamente observados, porque é a única maneira que eu consigo imaginar para fundamentar o exemplo. Imaginem que o acusado tenha sido preso em flagrante delito, prisão preventiva convertida em prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, o que fez com que o inquérito policial durasse apenas 10 dias, como determina a lei. Prorrogável até por mais 10, durou 20 dias, vamos colocar assim. Denúncia foi oferecida em 5 dias, como determina a lei. A primeira fase do procedimento foi realizada em 90 dias, como determina a lei. A decisão de pronúncia transitou ou precluiu, como prefere a lei, em 5 dias, porque não houve interposição de recurso em sentido estrito. Então, 20 dias para o inquérito, 5 dias para a denúncia, 90 dias para a primeira fase do procedimento, nós estamos aí até então com 110, 115 dias. Mais 5 dias para o trânsito em julgado, 120 dias. Em 120 dias, 4 meses.
essa decisão já estaria preclusa. Se os prazos processuais fossem observados, era o tempo que duraria desde a investigação até o trânsito da pronúncia, caso não haja recurso, de acordo com aquilo que preconiza a lei. É claro que para isso nós precisaríamos de um judiciário norueguês. 120 dias, em 4 meses. Mas em 4 meses, a vítima esteve lá internada, morre, passou por vários procedimentos cirúrgicos em decorrência da conduta praticada pelo agente, mas o resultado morte ainda não ocorreu. Pois bem, transitou a decisão de pronúncia, iniciei a segunda fase, estou me preparando para o júri. Chega a notícia ao Ministério Público de que a vítima morreu. A primeira providência do Ministério Público, obviamente, vai ser requerer diligência. E tem que requerer. Ah, mas eu já estou na segunda fase do procedimento, tem que requerer. Porque chega uma informação que pode interferir na definição jurídica daquele crime que é imputado e que será imputado em plenário àquele acusado. Ok, o juiz paralisa a segunda fase do procedimento e defere a realização da diligência. Que diligência seria essa? Obviamente, exame cadavérico. Tem que fazer exame cadavérico. Ah, mas já enterrou. Vamos exumar o corpo, vamos fazer exame cadavérico. Porque eu tenho que estabelecer uma relação de causalidade entre a morte e a conduta praticada pelo agente lá atrás. Vem a perícia nos autos e a perícia constata que a morte se deu em razão da conduta imputada ao agente. Poxa, eu vou fechar os olhos para isso? Vou mandar o acusado a júri popular pelo crime de homicídio tentado, sendo que a vítima morreu? Claro que não. Essa é a única possibilidade de aplicação do parágrafo 1º do artigo 421. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade jurídica de mudarmos a acusação, de mudarmos a pronúncia, depois de superada a fase que se encerra com o artigo 420 do Código de Processo Penal. É por isso que o Código prefere falar em preclusão. Na verdade, eu prefiro falar em trânsito, mas é um trânsito em julgado que não faz coisa de julgada material. Porque abre essa única hipótese possível. E é necessária uma alteração da pronúncia. Por quê? Porque a pronúncia delimita a acusação que será sustentada pelo Ministério Público em plenário. Vocês se recordam dessa importante regra em relação à pronúncia. Então eu preciso alterá-la, então eu preciso de uma decisão judicial. Agora olha que interessante, o 421 fala, opa, se houver circunstância superveniente, os autos vão ao MP. Depois o juiz decide. Faltou um parágrafo aqui no meio, faltou não? O parágrafo 1º manda que os autos sejam remetidos ao Ministério Público. O parágrafo 2º manda que, em seguida, eles serão concluídos ao juiz para decisão. Cadê a defesa nessa história? É impressionante. E olhem para a tela. Eu já disse para vocês, todo esse procedimento, todo o procedimento do júri, do artigo 406 ao 497, foi reformado pela Lei 11.689 de 2008. Eu não estou falando do Código de Processo Penal de 41. Eu estou falando de uma reforma que veio 20 anos depois da Constituição. É impressionante a incompetência legislativa neste país. Impressionante. E olha que interessante. Na época, 2008, ainda era governo Lula, o Ministério da Justiça ele criou uma comissão reformadora do Código de Processo Penal. E nessa comissão reformadora do Código de Processo Penal, nós tivemos algumas pessoas de notabilidade no meio jurídico. Pacelli, por exemplo, muitos de vocês devem estudar pelo livro de Eugênio Pacelli, ele fazia parte dessa comissão. Então não foi algo que teve uma iniciativa dentro do Congresso Nacional por algum deputado mal assessorado que não sabe nem qual é o próprio nome, não foi. Essa reforma partiu do Executivo, foi criada uma comissão pelo Ministério da Justiça, essa comissão estudou. Todos nós que lutamos no direito penal, no processo penal há muitos anos, mandamos sugestões. Então o ICP aqui em Minas mandou sugestões, o IBCCRIM mandou sugestões. Nós montamos grupos de professores, de advogados, de estudiosos de direito processual, mandamos sugestões para o Congresso Nacional
E aí saem algumas porcarias como esta. É impressionante. É claro que eu tenho que ouvir a defesa. Qual que é a pressa, né? Qual que é a necessidade de se correr tanto, suprimindo efetivamente o conhecimento que é indispensável para a produção de um provimento? Então, se isso ocorrer, e eu confesso a vocês que em 25 anos de advocacia, nunca ocorreu a hipótese do 421 em qualquer processo meu do Tribunal do Júri. E olhem que durante o tempo em que eu advoguei para a Polícia Militar, eu fazia em média mais de dois, três, quatro júris por mês. Eu nunca tive uma hipótese como essa. Justamente por quê? Porque processo penal no Brasil demora tempo demais. Não é possível que a vítima morrer 12 anos depois do fato e eu vou conseguir estabelecer nexo de causalidade entre a morte da vítima e a conduta praticada pelo agente. Porque eu realizo júri, às vezes, 20 anos depois do fato criminoso. Então, isso não acontece na prática aqui no Brasil com esse processo penal letárgico que nós temos. Mas se acontecer, o juiz vai dar vista ao Ministério Público e depois vai dar vista à defesa, em respeito ao contraditório, para depois decidir, alterando a definição jurídica do crime na decisão de pronúncia. O que, inclusive, desafiaria a interposição de um novo recurso em sentido estrito. Porque agora eu tenho uma nova capitulação jurídica. Ainda posso levar isso ao tribunal para discutir justamente esse nexo de causalidade e tentar mudar a capitulação jurídica que vai ser trabalhada, desenhada na realização do júri popular. Ok? Por isso que há essa dúvida em relação a trânsito, em relação à preclusão. O Código fala em preclusão. Eu prefiro falar que não há trânsito em julgado material. Essa fase do processo já está superada. Eu não volto mais na fase da instrução. Por isso há um trânsito em julgado dessa decisão do ponto de vista formal. Do ponto de vista material, há apenas essa brecha, que é a possibilidade do homicídio que até então é tentado passar a ser homicídio consumado. Ok? Muito bem. Voltando aqui ao 421, o 421 determina a remessa dos autos ao juiz-presidente. E o juiz-presidente, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, ele vai dar vista às partes. Vista às partes para quê? Para a especificação de provas a serem produzidas na segunda fase do processo. Olha que interessante. Mas peraí, acusação e defesa ainda podem produzir provas? Podem produzir provas. Primeiro, a acusação e defesa têm o direito de arrolar testemunhas para serem ouvidas em plenário de julgamento, na presença dos senhores jurados. E podem ser juntados novos documentos, podem ser requeridas novas diligências. Mas muita atenção, documento pode ser juntado a qualquer tempo, até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Eu não coloquei aqui nesse gráficozinho, mas dê uma olhadinha no importante dispositivo. Artigo 479 do Código de Processo Penal. Olhem lá o 479, o primeiro aqui na tela de vocês. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Isso quer dizer que até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, eu posso juntar documentos, eu posso juntar objetos aos autos do processo penal. O juiz terá que dar ciência à outra parte antes da sessão de julgamento. E aí, esse documento, esses objetos que foram juntados poderão ser utilizados pelas partes durante o plenário. São duas questões importantes. A primeira delas é o prazo que eu tenho para juntada de documentos ou juntada de objetos aos autos. E mais do que isso, a regra que estabelece que não há surpresa para a parte, em hipótese alguma, durante a sessão de julgamento.
Então, se você estava com aquela ideia, aquele ímpeto de que fazer um júri popular, e durante o júri popular você ia arregaçar a manga, sacar uma prova, esfregar na cara do promotor de justiça, isso não acontece aqui no Brasil. Qualquer elemento de prova que vá ser utilizado em plenário pela parte tem que estar nos autos 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. À exceção da testemunha que será ouvida em plenário, é óbvio. Porque a testemunha que vai ser ouvida em plenário, ela já está arrolada desde o artigo 422, então é surpresa que ela será inquirida, mas obviamente que o conteúdo do seu depoimento poderá ser uma surpresa em plenário. Inclusive vou falar sobre isso com vocês. Então vejam, eu quero que a arma de fogo que foi apreendida no dia do fato e que está lá no depósito da Polícia Civil ou está num depósito qualquer do Judiciário, esteja à disposição em plenária para que eu possa manuseá-la durante a sessão de julgamento. Eu tenho que requerer que essa arma seja apresentada em plenário até 3 dias úteis da sessão de julgamento. Eu preparei um croquis do local em que ocorreu o fato e quero utilizar o croquis durante a sessão de julgamento. Eu tenho que juntar o croquis aos autos até 3 dias úteis antes. Eu preparei um PowerPoint com a dinâmica dos fatos, com a trajetória da bala no corpo da vítima para expor para os jurados. Esse PowerPoint tem que estar juntado aos autos 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. O Estado de Minas publicou uma matéria muito interessante na época do fato sobre o que tinha ocorrido e repercutiu várias vezes, tempos depois, aquele ocorrido. E eu quero explorar essas matérias do Estado de Minas durante a sessão de julgamento. Elas têm que estar juntadas aos autos até 3 dias úteis antes. Se houver a leitura de qualquer documento, ou se houver o manuseio de qualquer objeto durante a sessão de julgamento que já não tenha sido juntado aos autos e que a parte contrária dele não tenha sido cientificada, esse manuseio daquele elemento de prova gerará um vício insanável, é nulidade absoluta. Então, cabe à parte, por isso a parte tem que estar atenta durante toda a sessão de julgamento, observar a utilização de um elemento de prova ilícito, levantar as mãos e fazer constar da ata. Se o juiz não dissolver naquele momento o conselho de sentença e marcar uma nova data para sua realização, faça registrar da ata para que você possa, por meio de um recurso, caso você tenha, obviamente, interesse recursal, tentar anular aquela sessão de julgamento. Ok? Então, documentos, objetos, quaisquer elementos de prova podem ser juntados até 3 dias úteis antes. As testemunhas, elas têm que ser arroladas no momento processual do artigo 422. Olha aqui o artigo 422. Da preparação do processo para julgamento em plenário. Ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do MP ou do querelante, se ainda estivermos com uma ação penal privada, e ao defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5. Oportunidade que poderão juntar documentos e requerer diligência. Diligência, ela vai ser requerida no momento em que houver necessidade. Eu posso requerer diligência no 422? Claro. Qualquer diligência cuja necessidade tenha surgido depois da audiência de instrução de julgamento do 411 do Código de Processo Penal. Então, passar da audiência de instrução e julgamento, se entre a audiência de instrução e julgamento e o 422, ou se entre a audiência de instrução e julgamento e a realização do júri popular, tiver surgido necessidade de uma diligência, dei o exemplo para vocês. A vítima que estava viva agora morreu e eu preciso de uma perícia para estabelecer nexo de causalidade. Aí eu posso requerer, não só no 422, mas assim que surgir a necessidade. Imagine que no 422 a defesa junte um documento qualquer e o Ministério Público, ao tomar conhecimento daquele documento, tem alguma dúvida em relação à sua autenticidade. Poxa, vai ser depois do 422 que vai requerer perícia em cima daquele documento.
Mas a necessidade da perícia surgiu somente depois que a defesa juntou o documento. Pode acontecer lá 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. A defesa juntou um documento, o Ministério Público acha que é falso. O Ministério Público juntou o documento, a defesa acha que é falso. Na hora que a parte contrária for cientificada da juntada daquele documento, ela vai berrar, opa, quero perícia. O juiz para tudo. Para tudo, opa! Adia o julgamento que já estava marcado, manda realizar a perícia que foi solicitada. Mas naquele momento, claro, foi ali que surgiu a necessidade. Ou nós vamos ir à sessão de julgamento e vamos utilizar um documento aparentemente falso para o convencimento dos jurados. Não posso permitir que isso aconteça. Então, a diligência ela pode ser solicitada agora no 422 ou pode ser solicitada ao tempo em que surgir efetivamente a sua necessidade. Fundamentalmente, o que é obrigatório e é indispensável de se fazer neste momento é arrolar testemunhas. E você vai arrolar testemunhas com uma cláusula, a doutrina chama de cláusula, uma cláusula de imprescindibilidade. Você vai dizer ao juiz que é imprescindível a inquirição daquela testemunha em plenário de julgamento. Ou antes, por carta precatória, eu vou explicar isso para vocês. Por quê? Porque nós vamos chegar lá na frente, na abertura da sessão de julgamento do tribunal do júri, e nós vamos ver que se a testemunha não tivesse sido arrolada com essa cláusula de imprescindibilidade, a sua ausência, mesmo que justificada a sessão de julgamento, não impediria a realização dessa sessão de julgamento, o que pode gerar um prejuízo para a parte. Então, anotem aí, arrolem a testemunha no prazo do 422 e expressamente, parece óbvio. É óbvio que se eu arrolei uma testemunha porque ela é imprescindível para mim. Mas coloquem expressamente na sua peça processual. Essa testemunha é imprescindível para a acusação. Essa testemunha é imprescindível para a defesa. Vou até mostrar para vocês. Quando nós iniciarmos a sessão do Tribunal do Júri, está aqui a partir do artigo 453, nós temos aqui quem pode faltar, quem não pode faltar, eu vou trabalhar isso com vocês. Dê uma olhadinha no artigo 458, olha só. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz sem prejuízo da ação aplicará a pena de multa. Queria para nada? Aqui, ó, tá aqui, olha. 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade que trata o 422, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Então, é claro, eu arrolei testemunhas, indiquei o endereço. Mas eu tenho que, por força do 461, dizer, ela é imprescindível para a defesa. Então, se eu não o fizer, por força do 461, é claro que nós podemos discutir se é constitucional ou não, se esse dispositivo já nasceu morto, pela ampla defesa, que é princípio norteador do devido processo legal. Mas para quê que eu vou discutir isso em juízo, sendo que eu posso simplesmente colocar num parágrafozinho, após arrolar as testemunhas, a menção de que todas elas são imprescindíveis, seja para acusação, seja para defesa. É uma linha. Então, lá no 422, quando você arrolar a testemunha, seja pela acusação, seja pela defesa, não se esqueça, indique expressamente que essas testemunhas lhe são imprescindíveis, para evitar a aplicação da regra do 461. E uma outra coisa importante, esse número máximo de 5 é de 5 mesmo. Eu não tenho 5 testemunhas por acusado e por fato imputado. Eu tenho apenas 5 testemunhas por acusado, independentemente de quantos fatos sejam contra ele imputados. Então, se eu tenho um acusado no processo penal, o Ministério Público pode rolar 5 testemunhas, a defesa pode rolar 5 testemunhas para essa segunda fase. Ponto. Ah, mas são 4 homicídios imputados contra aquele acusado. Ele pode rolar 5 testemunhas para serem ouvidas na segunda fase.
eu tenho uma opinião extremamente radical em relação a testemunhas da segunda fase do processo. Primeiro, essas testemunhas podem ser testemunhas que já tenham sido ouvidas, seja no inquérito, seja no processo, ou podem ser testemunhas novas. Não há nenhum impedimento legal a que eu traga agora alguma testemunha que ainda não tenha sido ouvida nos autos. Essa testemunha é uma testemunha kamikaze, é uma testemunha suicida. Se ela não foi ouvida nos autos, eu não tenho nenhum controle, nenhum mínimo controle, do que ela poderá dizer em plenário. Claro, a investigação policial pode ter sido falha. Durante o processo penal, da primeira fase do processo penal, não chegou informação para a acusação, não chegou informação para a defesa, da existência de uma outra testemunha. Iniciada a segunda fase do processo, chega para a acusação ou chega para a defesa a informação de que Tício estava no local do fato, era testemunho de viso, e isso pode mudar completamente tudo aquilo que já foi até então produzido no processo penal. Eu, acusação, tenho certeza de que com o que eu tenho eu vou perder em plenário, então eu posso me arriscar e arrolar essa testemunha. Eu, defesa, tenho certeza de que com o que eu tenho nos autos eu vou perder em plenário, eu posso me arriscar e arrolar essa testemunha. Mas se aquilo que já está nos autos é bom para a acusação ou é bom para a defesa, por que a parte vai arrolar uma testemunha sobre a qual ela não tem o menor controle? E mais do que isso, mesmo em relação às testemunhas que já tenham sido ouvidas. Quem garante que a testemunha ela vai chegar em plenário e vai confirmar aquilo que ela disse no inquérito ou no processo? Então sempre pense da seguinte forma. Se uma testemunha foi péssima para mim, dificilmente ela vai melhorar em plenário. Mas se a testemunha foi ótima para mim, eu tenho uma grande chance dela ser péssima em plenário. Principalmente no interior. Para quem é do interior, talvez isso tenha mais sentido. Tribunal do Júri é um grande evento social. Eu estou para dizer que Tribunal do Júri é mais importante do que casamento, do que funeral em cidade do interior. Principalmente cidade do interior que tem um júri por ano, com marca pequenininha. O júri que vai acontecer naquele dia é evento para estrelas. E aí naquele grande evento social do ano na cidade, você é arrolado como testemunha. E aí você vai subir na tribuna, de frente para a sua sociedade. O que aconteceu com você? Você virou popstar. E se você virou popstar, ninguém mais tem controle sobre a quantidade de bobagens que você vai dizer em plenário. Então, se eu tenho uma testemunha que foi ótima durante a fase de instrução, submetida ao crivo do contraditório, para que vou correr o risco de perder essa testemunha em plenário? Eu estou dizendo isso porque você vai rolar testemunhas no 422. Você, promotor de justiça, você, defensor do acusado, você vai rolar testemunhas no 422. Mas chegando lá em plenário, se houver a possibilidade, dispense a testemunha. Não corra o risco. A não ser, como eu disse para você não tem nada a perder. Está tudo tão ruim, mas tão ruim, que piorar não vai. Então, se não piorar não tem jeito, aí você ouve a testemunha em plenário. Porque se você corre o risco de piorar aquilo que você já tem de bom, por menor que seja aquilo que você já tem de bom, não ouça a testemunha em plenário. É claro que se você é defensor, o Ministério Público chega na sessão de julgamento e faz questão de ouvir as testemunhas dele, você vai ouvir as suas. Porque senão, imagine na cabeça do jurado, aquele juiz leigo, só o Ministério Público ouviu testemunhas, a defesa não ouviu. Poxa. E vice-versa. A defesa chega em plenário e insiste em ouvir as testemunhas dela, você, promotor, vai querer ouvir as suas também. Porque imagine, só a defesa ouviu testemunhas, o Ministério Público correu do pau. Isso na cabeça do leigo é óbvio que
que forma valor. Agora, se houver um acordo entre o Ministério Público e Defesa, você dispensa as suas ou dispensa as minhas, dispense logo. Não ouça testemunhas em plenário. Então você vai rolar justamente uma estratégia para que você chegue calçado em plenário, até para poder barganhar com a parte contrária a possibilidade de dispensa. Outra coisa importante. Óbvio que algumas dessas testemunhas arroladas nessa segunda fase do procedimento, até o máximo de 5 por acusado, podem eventualmente residir fora da comarca. E você não pode compelir uma testemunha a se deslocar de uma comarca para outra para ser ouvida, vocês já sabem disso. Se a testemunha residir fora da comarca, residir fora do país, tem que ser expedida a carta precatória ou carta rogatória para a inquirição dela. Lamentavelmente, nós não temos o sistema de videoconferência integralmente implantado no judiciário brasileiro. Boa parte das comarcas não tem estrutura para videoconferência. Porque o ideal seria expedir carta precatória para que, no dia e horário da sessão de julgamento, aquela testemunha fosse ouvida por videoconferência, ao vivo e a cores na presença dos jurados. Aliás, a partir dessa situação que estamos vivendo e a partir do trabalho remoto, do teletrabalho, eu estou revendo algumas concepções que eu tinha em relação a processo. A gente percebe nitidamente que há uma grande possibilidade de nós enxugarmos a estrutura do serviço público. Eu não estou dizendo diminuir o número de servidores, não. Mas enxugarmos a estrutura do serviço público no Brasil a partir de um trabalho remoto, a partir de um teletrabalho. E isso inclui, inclusive, a questão das audiências por videoconferência. Eu sempre tive muita restrição, por exemplo, em interrogar-se acusado por videoconferência. Hoje eu já estou chegando à conclusão de que é o melhor caminho. Tem um acusado que está preso, está dentro da Nelson Hungria. Você já parou para pensar no custo para deslocamento deste acusado? Do risco que existe no deslocamento deste acusado para ser ouvido no fórum? Não existe lugar melhor para resgate preso do que o fórum. Se você quiser resgatar um preso, resgate no fórum. Porque o nível de segurança está lá embaixo, totalmente diferente da unidade prisional. É claro que eu preciso ter uma estrutura. Não só a estrutura de logística, como a estrutura de pessoal. Eu preciso ter o local adequado para que o preso possa ser ouvido ou que possa acompanhar uma audiência por videoconferência, e eu tenho que ter um defensor do lado dele. Não basta um defensor lá na sede do juízo. Eu tenho que ter um defensor do lado do acusado. E mais do que isso, o Tribunal de Justiça, a partir da segunda-feira agora, vai começar a realizar sessões virtuais, inclusive permitindo a sustentação oral virtual. Será que esse não é o caminho? Será que nós temos realmente a necessidade de deslocamento e de ficarmos plantados 3 horas numa câmara do tribunal esperando o seu processo na pauta para fazer uma sustentação oral? Será que as sustentações não podem ser por videoconferência? Será que todas as audiências não podem ser por videoconferência? Nós temos que começar a repensar efetivamente a nossa forma de vida. E eu acho que esse distanciamento social, esse isolamento social, ele pode realmente produzir bons frutos para a sociedade brasileira. Frutos que levem à economia de tempo, economia de dinheiro, principalmente de dinheiro público. Será que o tribunal precisa ter aquela estrutura que ele tem hoje? Será que os fóruns precisam ter a estrutura que precisam ter hoje? Será que o Ministério Público precisa ter a estrutura que tem hoje? Ou será que não basta ao Estado colocar um bom equipamento na mão desse servidor público que tem total condição de fazer o seu trabalho à distância? Então nós temos que parar, pensar e quem sabe, redefinir determinados parâmetros para a nossa vida social. Mas enfim, o ideal seria ouvir essa testemunha por videoconferência no momento da sessão de julgamento. Mas se nós não tivermos estrutura para isso, a testemunha vai ter que ser ouvida pela carta precatória. Vai ter que ser ouvida na carta rogatória. E isso necessariamente tem que acontecer antes da sessão de julgamento,
Porque essa carta precatória, essa carta rogatória tem que estar juntada aos autos até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, conforme preconiza o 479. Para que as partes possam chegar na sessão de julgamento e trabalharem com os jurados aqueles depoimentos que foram colhidos na carta precatória, que foram colhidos na carta rogatória. Não é isto? Muito bem. Se eu tenho que ouvir a testemunha antes, porque eu não tenho estrutura para ouvi-la por videoconferência durante a sessão de julgamento, aqui haverá inversão na ordem da construção da prova. Ou pelo menos poderá haver inversão. O Ministério Público arrolou 5 testemunhas que vão ser todas ouvidas em plenário. A defesa arrolou 5 testemunhas, 2 das quais terão que ser ouvidas por carta precatória. Pô, essas testemunhas têm que ser ouvidas antes, porque seus depoimentos têm que estar nos autos até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento. Aí houve uma inversão na ordem da construção da prova. E isso tira mais ainda a razão para rolar uma testemunha nessa segunda fase do processo. A testemunha já foi ouvida nos autos, já prestou um depoimento que me é suficiente. Para que eu vou ouvi-la por carta precatória antes da sessão de julgamento? Perante um juízo, já tive esse depoimento, não vai ser perante o jurado. Para quê? Eu pego o depoimento dela prestado no 411 e trabalho esse depoimento em plenário de julgamento, não preciso ouvi-la por carta precatória. Mas, se ela for efetivamente imprescindível, aqui haverá inversão na ordem da construção da prova. Uma última questão em relação às testemunhas neste momento. Vai ser pela quantidade de testemunhas arroladas pelas partes que o juízo vai organizar a sua sessão de julgamento. Explico. Imagine que eu tenha 5 acusados. Número razoável. Eu tenho ali uma pequena associação criminosa para poder matar uma pessoa, para matar algumas pessoas. Uma milícia, por exemplo. E aí esses 5 vão a júri popular. Se esses 5 vão a júri popular, significa dizer que o Ministério Público pode rolar até 25 testemunhas, pode rolar 5 testemunhas, e a defesa pode rolar até 25 testemunhas. O Ministério Público pode rolar 25 testemunhas, a defesa pode rolar até 25 testemunhas. 5 testemunhas por acusado. Então poderia ter até 50 testemunhas. Tenho mais 5 pessoas para serem ouvidas, que são os acusados. Então eu poderia ter, em tese, 55 pessoas para serem ouvidas em plenário. Não é isso? 25 testemunhas da acusação, 25 testemunhas de defesa, e eu teria mais os 5 interrogatórios que serão realizados em plenário. Vamos imaginar que, durante a sessão de julgamento, cada inquirição dure, em média, 30 minutos. Estou botando um tempo pequeno, estou botando colocando um tempo bem célere para a inquirição de testemunhas. Porque nós vamos chegar em plenário, nós vamos ver que até o jurado ele pode inquirir uma testemunha. Então, muitas vezes, um depoimento dura 1 hora, 1h20, 1h30, mesmo porque nem todas as comarcas estão estruturadas com o sistema de gravação das audiências. Então, tem que ter aquele registro em ata do depoimento que foi prestado. Onde tem gravação, não. Onde tem gravação, o depoimento vai mais rápido. Dependendo da complexidade dos fatos a serem narrados pela testemunha, meia hora eu encerro o depoimento com tranquilidade. Então vamos trabalhar com um termo médio, meia hora por depoimento. Eu tenho 55 pessoas para serem ouvidas. Então, se eu tenho 55 pessoas para serem ouvidas, já estou falando aqui de 27 horas e meia para inquirição de testemunhas e interrogatório dos acusados. Mas os pequenos intervalos entre um depoimento e outro, uma testemunha tem que sair, tem que assinar uma ata, a outra tem que entrar, tem que iniciar a gravação. Estou falando aqui já de 30 horas. Vamos imaginar que o juiz ele tenha programado 8 horas de trabalho diário. É razoável, começa às 8 horas da manhã, faz uma pausa para almoço, faz 2 pausas para lanche, no meio da manhã, no meio da tarde, e encerra por volta, sei lá, de 7, 8 horas da noite, mas 8 horas de efetivo trabalho por dia. Se eu estou falando de 30 horas para ouvir testemunhas, aqui já foram 4 dias de trabalho. Fora debates orais,
fora leitura de peças, fora reunião dos jurados para poder decidirem a causa. Eu já estou falando de, no mínimo, 5 dias de trabalho. Foi a semana inteira. Então, o juízo ele vai ter que ver a quantidade de testemunhas arroladas pelas partes, e ele pode até chamar as partes antes a seu gabinete e falar assim: peraí, vocês vão ouvir isso tudo mesmo? Quantas testemunhas nós vamos efetivamente ouvir? Vocês vão chegar em plenário e vão dispensá-las? Ele pode chamar antes, porque ele tem que se organizar para isso. E a organização não é pequena. Porque não é simplesmente pegar a pauta de julgamentos e reservar a semana inteira, reservar a segunda a sexta reservado para esse júri e se estender um pouquinho até um sábado para poder terminar. Não é só isso. Nós vamos ver que assim que o conceito de sentença for formado, nós vamos chegar no sorteio dos jurados, assim que o conceito de sentença for formado, os jurados prestarão um juramento, e após prestar esse juramento, lá no 472, esses jurados se tornam incomunicáveis. Incomunicabilidade significa incomunicabilidade. Não só entre eles, mas entre eles e todo o resto do corpo social. Você está me dizendo então que os jurados têm que ficar isolados durante todo o julgamento. E o jurado, durante todo esse julgamento, ao ficar isolado, significa dizer que ele não pode ter nenhum contato com o meio externo. Ele não pode ter contato com outro jurado, ele não pode ter contato com o meio externo. Então, se eu sou o juiz, estou organizando a minha pauta de julgamento, e se o julgamento vai durar 5 dias, 6 dias, 7 dias, o julgamento que eu fiz até hoje, que durou mais tempo, durou 6 dias e meio, quase 7 dias. O juiz tem que organizar a sua estrutura jurisdicional para um julgamento que vai durar 7 dias. Significa dizer que ele tem que preparar refeição para todos os envolvidos naquele julgamento. Refeições, né, gente? Café da manhã, almoço, café da tarde. Se ele for estender o julgamento até a noite, jantar. Ele tem que providenciar hospedagem para os jurados. A sede do juiz não vai ter estrutura para isso. Ele tem que hospedagem para os jurados. Os jurados têm que ficar incomunicáveis. Eles vão dormir onde? Então ele tem que organizar a hospedagem para os jurados. Além, obviamente, de preparar a escolta policial, preparar os seus serventuários para esse julgamento, toda essa estrutura tem que estar pronta. É interessante, apenas abrindo um parênteses, vocês que pretendem fazer concurso para magistratura, saibam de uma coisa. O juiz, ele é muito mais do que um juiz numa comarca, principalmente nas comarcas do interior. E necessariamente, quando vocês passarem no concurso para juiz, vocês vão para comarcas pequenas. Vocês começam como juiz substituto, não vão ficar a vida inteira como juiz substitutos, uma hora vocês vão titularizar numa comarca lá de entrância inicial. E quando você chegar nessa comarca, eu dizia, você é muito mais do que um juiz. Você é um gestor. E não é só gestor de processo. Você é o gestor daquela comarca. Você é um gestor de toda aquela estrutura física. Você é um gestor dos recursos financeiros daquela comarca. Você é um gestor de pessoas naquela comarca. E é por isso, talvez vocês não gostem, alguns de vocês não gostem do que eu vou dizer. Eu tive colegas que formaram com 22 para 23 anos e com 25, 26 já eram promotores de justiça e juízes de direito. Eu tive um colega que com 23 anos já era promotor de justiça. Naquela época bastava um ano de advocacia para ingressar no Ministério Público e o tempo de estágio podia ser utilizado para eliminar esse ano de advocacia. Ou seja, você podia formar em julho e passar no concurso para o Ministério Público em agosto. E eu tinha um colega que formou em dezembro comigo e que em agosto ele assumiu uma comarca aqui no interior do estado como promotor de justiça. Ele não tinha 6 meses de formado, não tinha feito 23 anos de idade ainda. Não sabia nem escrever o nome dele direito, já era promotor de justiça. Juiz um pouquinho depois, porque havia necessidade na época de 3 anos de magistratura, um pouquinho menos do que é exigido hoje. Aí com 25 anos de idade você assume uma comarca no interior. Você nunca administrou nem as suas próprias finanças. Pensa naquele menino, criado em uma família muito bem estruturada financeiramente, estudou em boas escolas,
ingressou direto na faculdade, nunca trabalhou na vida, formou em Direito, pegou o canudo, nunca advogou. Faça uma enquete entre os juízes e os promotores de justiça que estão aí no mercado e vejam quantos realmente advogaram. Eles já ingressaram na carreira cometendo crime. Por quê? Porque você forma, você vai perder tempo advogando, você precisa de 12, 13, 14 horas bunda por dia de estudo. Como é que você vai advogar? Aí você arruma aquele colega seu advogado, que está efetivamente advogando, você vai assinar umas peças com ele como se estivesse advogado, que constitui crime de falso, vai passar no concurso público, seu primeiro emprego na vida, juiz de direito. Putz grila. Eu acho que a exigência constitucional de 35 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é inadequada. Poxa, apesar de não parecer, já tenho quase 49 anos de idade. É claro, né, que esse meu cabelo pretinho, essa minha barba preta, a ausência de rugas, me faz parecer ser uns 20 anos mais jovem. Mas eu estou indo para 49 anos de idade e, com toda a sinceridade do mundo, não me sentiria preparado ainda para ser, por exemplo, um ministro do STJ, um ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão não é só bagagem jurídica, é bagagem de vida, experiência de vida. Você precisa levar essa bagagem, essa experiência de vida para a sua magistratura, para o seu Ministério Público. Diz para você, a sentença vem de sentire, vem de sentimento. Eu até falei para vocês, pô, o juiz não tem que sentir nada. Mas de onde vem essa concepção de sentença? É justamente do fato de que o juiz ele teria que ter essa capacidade decorrente justamente da sua experiência de vida para poder produzir um provimento. Nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, mineiro, deu aula na Faculdade de Direito da UFMG, chamado Orozimbo Donato. Até tem, aqui no Vila da Serra tem rua Ministro Orozimbo Donato. Ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Orozimbo Donato dizia que o juiz ele tem que ter muita sensibilidade, ele tem que ter muito bom senso, ele tem que ter muita bagagem de vida. Se souber um pouquinho de direito também ajuda. Imagina você chegando numa comarca do interior, desse tamanhozinho, e aí de repente chega às suas mãos um conflito entre marido e mulher, entre um vizinho e outro, um crime qualquer. Percebam, as relações elas são diferentes e você precisa ter experiência para lidar com essas relações. Então vejam, no tribunal do júri, você tem que demonstrar essa capacidade de gestão. Eu estou dizendo isso tudo para falar o seguinte, olha, para mim tinha que ter idade mínima para entrar na magistratura. E com toda a sinceridade do mundo, não acho que sejam 25 ou 30 anos, não, tem que ser mais, eu acho que uns 35 anos pelo menos. Porque aí, efetivamente, você não passaria 12, 13 anos da sua vida assinando peça processual do coleguinha, enfurnado numa mesa de estudo. Você ia ter que atuar, você ia ter que se sustentar, ia ganhar experiência nas lides forenses, ia ganhar experiência de vida para depois assumir uma comarca. Mas, bom, pode me xingar à vontade. E cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Eu formei, eu vou fazer 25 anos de formado agora no final do ano, já tenho colega de turma de desembargador. Aqui em Minas e em outros estados da federação. Colegas que iniciaram na magistratura há 20 anos. Quer dizer, há 25 anos, iniciaram, não, minto, 22, 23 anos, quer dizer, iniciaram na magistratura com 25, 26 anos de idade. Menor condição. Pois bem, então você chame as partes, você é juiz, presidente, chame as partes, converse com elas e veja efetivamente o que vai acontecer. Vocês vão ouvir esse tanto de testemunhas? Vamos ouvir. Aí você já separa a pauta e já se programa efetivamente para uma sessão de julgamento que vai se arrastar por muitos e muitos dias. Não, nós não vamos ouvir testemunhas. Pô, não vai ouvir testemunha? Isso significa dizer que nós vamos ler algumas peças, nós vamos interrogar os acusados e vamos passar aos debates. Você pode marcar esse júri para as 8 horas da manhã, que às 6 horas da tarde já acabou, pode ter certeza. Então vai ser a quantidade de testemunhas que efetivamente foram ouvidas em plenário que vão definir a duração do júri popular. Sem testemunhas, num dia você resolve. Com testemunhas,
Aí você veja efetivamente a quantidade para poder programar a sua sessão de julgamento. Ok? Nada impede que o juiz leve uma sessão de julgamento madrugada dentro. Comecei a sessão de julgamento 8 horas da manhã. Dá para terminar no dia? Dá para terminar no dia. Só que se estendeu, entrou noite adentro, terminou às 4 horas da manhã. Perfeito. O júri foi realizado. Agora, se eu tiver que ficar 2, 3, 4 dias, aí eu preciso de todo esse apoio logístico para conseguir realizar essa sessão. Ok? Muito bem, voltando aqui. Arrolar das testemunhas, expedidas cartas precatórias, cartas rogatórias, requeridas diligências, as diligências estão no 423, realizadas diligências, indeferidas diligências, não realizadas diligências, eu tenho condições efetivamente de marcar o meu júri popular. O juiz vai designar dia, hora e local para a realização do júri popular. Por que eu digo dia, hora e local para a realização do júri popular? Porque nem toda comarca tem a estrutura física adequada para a realização de um júri popular. E por que eu digo isso? Quando nós começamos o estudo do Tribunal do Júri, eu disse para vocês, olha, eu considero o Tribunal do Júri a mais democrática de todas as instituições do direito. Por quê? Porque no júri nós temos o povo julgando o povo para que o povo possa assistir. Lembram disso? Pois é, se o povo pode assistir, eu tenho que ter uma estrutura física adequada a receber as pessoas do povo. Então eu não posso fazer um júri dentro de uma sala de audiências. Eu tenho que ter um plenário. Eu tenho que ter um auditório. Não precisa ser muito grande, não. Dependendo da comarca, pode ser um auditório pequeno. Mas eu preciso do auditório para que eu possa receber as pessoas do povo. Mesmo que não vá ninguém. Mas eu tenho que ter estrutura preparada para isso. Então você, juiz, lá de São Pedro Pampã, vai ter que fazer um acordo com a ABB. Toda cidade do interior tem uma ABB, não tem? Associação Atlética lá do Banco do Brasil. Ela tem um ginásio bacana. Aí você vai combinar com a ABB de que em tal dia, em tal horário, você vai usar o ginásio para realizar um júri popular. E vai preparar um ginásio para isso. Vou botar as cadeirinhas lá, vou botar a mesinha, vou botar tudo que é necessário para a realização do júri. Ah, não, a Câmara dos Vereadores da minha cidade tem um auditório bacana, então você vai usar a Câmara dos Vereadores. Você vai fazer um contato lá com o presidente da Câmara para a cessão daquele espaço para a realização do júri popular. Uma vez eu fiz um júri interior dentro de um templo da Igreja Universal. Foi difícil, porque a gente tem um hábito de falar muita bobagem durante a sessão de julgamento e eu, pelo menos, fiquei totalmente constrangido de soltar uns palavrões no meio do julgamento. Era dentro do templo universal, era o lugar melhor que havia na cidadezinha para a realização daquele júri. Então você, juiz, ainda tem que gerenciar isso. Eu tenho um espaço adequado para a realização do júri? Não tenho. Vou atrás desse espaço. E ao achar esse espaço, aí sim, eu mando intimar todos os interessados do dia, horário e local dentro da comarca, não pode ser fora da comarca, em que será realizado aquele júri popular. Seja o celeiro de uma fazenda, mas eu tenho que ter um espaço para receber o povo. O Tribunal de Justiça tem gradativamente reformado ou construído novas sedes dos juízos nas comarcas do interior. Então, muitas comarcas do interior que estavam com o prédio do fórum caindo aos pedaços estão recebendo paulatinamente novos fóruns. Esse foi um trabalho que se iniciou há alguns anos no tribunal. Eu tenho a impressão que foi na presidência do Sérgio Rezende, do desembargador Sérgio Rezende, quando o tribunal queria construir uma nova sede aqui em Belo Horizonte, onde hoje funciona lá a Filarmônica. O Sérgio Rezende, na época, falou assim, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos reformar os fóruns das comarcas do interior. Um grande acerto. Então, muitas comarcas já estão ganhando novos fóruns e esses novos fóruns estão vindo com a estrutura necessária para a realização de júri. Mas nem todas as comarcas ganharam seus novos fóruns e há muitas comarcas que não têm essa estrutura. Se você assumir uma comarca como essa, vai ter que se virar no dia de realizar um júri popular. Antes de falar das pessoas que devem ser intimadas, vejam que eu coloquei desaforamento. Artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. Vocês devem se lembrar do julgamento do goleiro Bruno. O goleiro Bruno, ele praticou o crime na comarca de... Qual comarca que foi? Esmeraldas.
aqui pertinho. Mas o júri popular do Bruno foi realizado na comarca de Contagem. Você se lembra disso? Deve se lembrar que foi um circo, né? Um circo de horrores, o julgamento do goleiro. O júri aconteceu na comarca de Contagem. Por que o fato que ocorreu na comarca de Esmeraldas foi julgado na comarca de Contagem? Porque antes da sessão de julgamento ocorreu o chamado desaforamento. Eu tiro o julgamento de uma comarca e levo esse julgamento para outra comarca. Por quê? Vamos lá no 427 do Código de Processo Penal. Veja aí o 427, 428. Olha o título dessa quinta sessão, do desaforamento. O desaforamento pode acontecer em 4 hipóteses. Veja lá, se o interesse da ordem pública reclamar, primeira hipótese, ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri, segunda hipótese, ou a segurança pessoal do acusado estiver em risco, terceira hipótese. E olhem para o 428. Excesso de serviço do juiz, quarta hipótese. O tribunal poderá desaforar aquele júri a requerimento do Ministério Público, do assistente da acusação, se houver, do querelante, se for o caso, do acusado, ou mediante representação do juiz competente. Então vejam só. Primeiro, quem desafora? O tribunal competente. Então, se esse júri vai acontecer na jurisdição comum estadual, é o Tribunal de Justiça. Se ele vai acontecer na jurisdição comum federal, é o Tribunal Regional Federal. Então, quem desafora é o tribunal. Quem que provoca o tribunal? Pode ser uma das partes ou o juiz de ofício, que pode ser o juiz que vai perceber o problema que efetivamente deve levar ao desaforamento. A questão referente, por exemplo, ao excesso de serviço do 428 é ele que vai. É somente ele, o juiz, que pode identificar. Olha, pela quantidade de juros que eu tenho marcado aqui na minha comarca, esse júri vai acontecer daqui a 12 anos. Então, pelo excesso de serviço, requer ao tribunal que mande esse júri para uma outra comarca. Então, é ele, de ofício, que vai requerer. Então, ou é uma parte, ou é a acusação, Ministério Público, assistente, querelante, ou o acusado, por meio do seu defensor, ou o juiz de ofício requer ao tribunal o desaforamento. Quais são os fundamentos do desaforamento? Interesse de ordem pública, dúvida sobre imparcialidade do júri, segurança pessoal do acusado que está em risco ou excesso de serviço do juízo. Nunca vi hipótese de desaforamento pelo 428. Nunca vi juiz pedir pinico ao tribunal falando: seu tribunal, eu sou tão desorganizado que não tem como fazer esse júri aqui não. Deixei acumular trabalho demais, manda para um colega meu, para esse colega meu fazer o júri. Nunca vi. O juiz dá o braço a torcer e, ao invés de varrer a sujeira para debaixo do tapete, pedir arrego ao tribunal e confessar a sua própria incompetência. A não ser que ele acabar de receber a comarca, mas você está dedurando o colega. Isso não é bom para a carreira. Mas é muito comum o desaforamento pelas outras 3 hipóteses. Interesse de ordem pública reclamar. O ambiente dentro da comarca não está bom. Aquele júri atingiu aquele meio social, aquele homicídio, né? Aquele crime doloso contra a vida, que atingiu aquele meio social de uma forma tão forte que não há ambiente, não há clima, não há condição para se realizar um júri. A estrutura daquele fórum ou do local em que poderia ser realizado o júri não vai segurar aquela população. Então, para evitar qualquer tipo de tragédia durante a realização do júri, as partes ou o juiz vão ao tribunal requerer o desaforamento. Dúvidas sobre a parcialidade do júri, comarca desse tamanhozinho, todo mundo conhece todo mundo é parente, todo mundo já teve um caso com todo mundo, não tem como formar um júri imparcial. Então há dúvida em relação à possibilidade de se compor um júri com jurados efetivamente imparciais, desafora. Ou há riscos para a segurança pessoal do acusado. Da mesma forma que eu falei que o fórum é o melhor local para se resgatar um preso, também é o melhor local para se matar esse preso. Quando o acusado está solto, você vai matar em outro lugar.
Mas acusado preso não tem lugar melhor para matar. Vocês viram que mataram um na porta do fórum um dia desse, aqui em Belo Horizonte. Então, sei lá, o acusado começou a receber lá umas mensagens, começou a receber umas ameaças de morte, o advogado leva ao juízo a prova daquelas ameaças, o juiz vai ao tribunal requerendo o desaforamento. Há um procedimento no tribunal, o tribunal desafora. Ele desafora para qual comarca? Para a comarca que tiver condições, a mais próxima possível daquela em que houve desaforamento, mas que tiver as condições necessárias para realizar o júri sem o problema que deu causa ao desaforamento. Então vamos imaginar, vocês lembram daquele caso da briga de duas famílias lá no norte de Minas, lá em Malacacheta? Tinha uma família Leite, uma família que eu não sei mais qual era o sobrenome. Todo mundo matava todo mundo. Aí começaram a ter os júris populares. Malacacheta está lá quase na Bahia. Os processos foram desaforados para a comarca de BH. Os júris foram realizados aqui em Belo Horizonte. O caso do Mânica, lá de Unai, Paracatu, sei lá na testa do estado, foi desaforado na jurisdição federal para a seção judiciária de Belo Horizonte. Como que o tribunal faz? Vamos imaginar, eu tenho aqui Malacacheta. Você traça uma linha aqui, claro que ela pode ter alguns desvios, em direção à comarca da capital. Qual comarca mais próxima? Tem Montes Claros aqui no meio do caminho. Montes Claros tem condições de realizar esse júri? Não, não tem não. Eu vou ter os mesmos problemas de segurança, por exemplo, dos jurados, se esse júri se acontecer em Montes Claros. Então vamos desaforar. O que está mais aí no caminho? Tem 7 Lagoas aqui no meio do caminho. 7 Lagoas tem condições? Tem menos condições que Montes Claros. Tem comarca de Contagem. Contagem tem condições de receber? Também não tem, não. Então você chega até a capital. E aí na capital você para. Mesma coisa acontece para seções judiciárias ou subseções judiciárias. Você sai caminhando em direção à subseção de Belo Horizonte. Então você vai tentando achar alguma comarca aqui no meio do caminho, ou uma subseção no meio do caminho, que não sofra dos mesmos problemas que a comarca em que o processo foi desaforado. Na hora que você encontrar essa comarca, ou essa subseção, é nela que será realizado aquele júri popular. É muito importante que você fique atento a esses sinais e vai recolhendo as provas. Eu, por exemplo, estou defendendo um cliente de uma comarca pequena aqui do interior, e todas as vezes que nós vamos fazer uma audiência lá, tem faixas na porta do fórum, a gente é recebido assim, carinhosamente com tomates, ovos podres, dá a sensação de que eles deixam o ovo, sabe, apodrecendo ali durante 6 meses, só esperando aquela audiência. Buzinaço, gritos de ordem. O que eu tenho feito? Eu tenho pedido ao irmão do acusado, que sempre nos acompanha nessas audiências, para ir filmando, fotografando, vai registrando isso tudo. Eu não consigo desaforar a instrução, mas eu estou preparando todo o material, não houve decisão de pronúncia ainda. Na hipótese de pronúncia e designação de júri, desaforar daquela comarca, porque eu tenho certeza que naquela comarca o interesse de ordem pública, não tem nenhuma, assim, nenhuma ameaça específica para o acusado, mas é claro que o interesse de ordem pública afeta diretamente a segurança pessoal do acusado. Vai levar ao desaforamento daquele julgamento. Então já vou recolhendo todo esse material, vou recolhendo esses elementos de prova para lá na frente instruir o meu pedido ao tribunal de desaforamento daquela sessão de julgamento. Ok? Muito bem, não foi caso de desaforamento ou já foi desaforado, o juízo vai ter que, obviamente, designar o júri popular e intimar todos aqueles atores que são indispensáveis para a realização da sessão de julgamento. Quem são essas pessoas? Quem são esses atores imprescindíveis à realização do júri popular? E aqui vocês vão perceber o que eu disse lá no início. Não lembro nem se ainda durante as aulas presenciais ou já nesse nosso sistema remoto. Para eu conseguir realizar o júri popular, tem que haver a confluência de alguns fatores quase que divinos para a realização desse júri. E aqui vocês vão perceber por quê. Quem que eu preciso para realizar um júri? Vamos começar pelo juiz. Aqui não tem jeito. O juiz ele não pode mandar o filho para fazer audiência, ele não pode mandar o marido para fazer audiência, ele não pode faltar e deixar que o Ministério Público faça audiência. Para a realização do júri popular, eu preciso do juiz. Juiz que faz as funções de juiz-presidente. Sem juiz, por óbvio,
não tem júri. Quem mais? Eu preciso do promotor de justiça. Vejam que eu coloquei promotor de justiça pretinho, querelante vermelhinho. O promotor de justiça é imprescindível. O querelante não. A regra do promotor de justiça está no 455. Intima a sua ausência e leva ao adiamento da sessão de julgamento. A regra em relação ao querelante está no 457. Eu tenho que intimar o querelante, mas a sua ausência, justificada ou injustificada, não adia a sessão de julgamento. Por quê? Porque o promotor está presente. Vocês têm que se lembrar que em toda ação penal privada substitutiva da ação penal pública, a qualquer tempo o promotor de justiça pode recuperar a ação penal para ele. Nunca vi processo de júri chegar à sessão de julgamento com o querelante. Nunca vi. Mas se acontecer, o promotor de justiça foi intimado e a presença dele é imprescindível. É claro que, sabendo que a presença dele é imprescindível e do que o querelante não é, o promotor vai se preparar para aquela sessão de julgamento. Eu vou intimar o querelante. Na verdade, eu vou intimar o querelante por meio de seu defensor. O advogado do querelante que é imprescindível. Não é isso, gente? A não ser que o querelante tenha capacidade postulatória. Mas a sua ausência não impede a realização do júri porque o promotor está presente, o promotor está preparado para realizar aquele júri. Então, o promotor é imprescindível, o querelante, por meio de seu advogado, não é imprescindível. É imprescindível a sua intimação. Eu tenho que intimar. Se eu não intimar o querelante, eu gero um vício insanável. Intimei o querelante, ele não compareceu, mesmo que ele tenha justificativo para tanto. O júri vai se realizar tão somente com o promotor de justiça. Quem mais, gente? Assistente da acusação, se houver. A partir do momento que há denúncia oferecida, a vítima pode se habilitar no processo, na sua falta. Aquelas pessoas enumeradas lá no artigo 31 do Código de Processo Penal, cônjuge, sobrevivente, ascendente, descendente e irmão, pode se habilitar nos autos como assistente da acusação. Obviamente que o assistente vai se habilitar nos autos por meio do seu advogado regularmente constituído. Se o advogado do assistente não comparecer à sessão de julgamento, o júri se realiza sem a sua presença. É a regra prevista no 457. Por quê? Porque o único imprescindível aqui na acusação é o promotor. Então, o promotor, querelante, assistente, tem que ser intimados. O assistente só existirá se a ação penal for pública, não é isso? Se ela estiver nas mãos do promotor de justiça. A ausência de querelante, a ausência de assistente, não impede a realização do julgamento. Isso está no 457. O júri se realiza tão somente com a presença do promotor. Então, imprescindíveis, por enquanto, juiz e promotor. Ou procurador da República, se o processo for de competência da jurisdição federal. Querelante e assistente, se existirem, têm que ser intimados, mas ausentes não impedem a realização do júri. Quem mais tem que ser intimado e imprescindível? O defensor. Para a tristeza dos juízes, o defensor é imprescindível. E aqui eu preciso da especial atenção de vocês. Se o defensor devidamente intimado, é claro que se o defensor não for intimado, eu tenho que adiar a sessão de julgamento. Eu não tenho como realizar uma sessão de julgamento sem presença de defensor. O juiz não pode laçar o primeiro que passa na porta do júri e nomeá-lo ad hoc, nomeá-lo para o ato da sessão de julgamento. E por que não pode? Porque a sessão de julgamento pressupõe estudo. E o estudo necessita de tempo. É impossível para um advogado nomeado naquele momento pegar os autos e realizar um júri popular. Nós estamos trabalhando com um dos mais importantes bens jurídicos de qualquer pessoa, que é a liberdade. E no caso do júri, essa liberdade ela está efetivamente colocada à prova. Eu diria para vocês que uma pessoa entra em júri popular com a chance absurda de ser condenada, uma chance mínima de ser absolvida. Ainda mais nesse Brasilzão de meu Deus, nessa sociedade punitivista que nós temos. Muitos de vocês entraram no curso de Direito com uma mentalidade extremamente punitivista. E muitos de vocês vão sair do curso de Direito com uma mentalidade punitivista. E não os critico. Nós vivemos com medo, porque a nossa sociedade é cada dia mais violenta. Então, o acusado ele entra praticamente condenado.
A defesa vai ter que fazer um trabalho hercúleo para conseguir absolvê-lo no júri. Eu não posso, obviamente, como defensor ad hoc, realizar uma sessão de julgamento. Então, a ausência do defensor, pode perceber que eu nem coloquei ele vermelhinho, sempre levará ao adiamento da sessão de julgamento, num primeiro momento. Por quê? Porque, pela regra do artigo 456, se o defensor constituído pelo acusado deixar de comparecer imotivadamente, sem qualquer justificativa, o juiz vai nomear defensor público ou defensor dativo para aquele acusado. E já vai marcar a nova sessão de julgamento, que não pode ocorrer no interregno mínimo de 10 dias, que seria o prazo legal suficiente para que o defensor nomeado pudesse aceitar a nomeação e ter acesso aos autos e estudar os autos. Então, vejam lá, defensor não foi intimado, simplesmente adia a sessão de julgamento. Defensor foi intimado, defensor constituído nos autos, foi intimado, não compareceu, justificou a ausência, o juiz simplesmente adia. É ausência justificada. Eu fui fazer uma vez um júri no interior, havia 2 acusados. E esses 2 acusados estavam com 2 defensores diferentes. Eu para um acusado, um outro defensor para um outro. Estávamos aguardando o início da sessão de julgamento, chega a notícia ao juiz de que o defensor do outro acusado tinha se acidentado na estrada e estava preso nas ferragens. O que o juiz tem que fazer neste caso? Adiar a sessão de julgamento. Não é isso? Então, a ausência do defensor naquele momento ela é justificada. Você está doente em casa, não teve condições de ir ao médico ainda, está na fila do hospital para ser atendido, você vai pegar o telefone, vai ligar para o fórum e vai avisar. Olha, eu estou aqui passando mal, peguei Covid-19, não tenho condições de fazer sessão de julgamento, estou no hospital, assim que eu tiver atestado médico em mãos, eu junto aos autos. Está justificada a sua ausência. Claro, você vai ter que comprovar depois. Mas está justificada a sua ausência. O que o juiz faz? Adia a sessão de julgamento. Não tem jeito. Mas, diante da ausência injustificada, eu simplesmente não apareci e não dei satisfação. Óbvio que o juiz vai mandar intimar até o Papa. Vai intimar o AB, vai intimar o tribunal, vai intimar a CNJ, vai intimar a sua mulher, vai intimar Francisco, vai intimar Deus muito para te ferrar. Claro, mesmo porque pode ter realmente uma infração administrativa aí, um ilícito ético nessa história. E aí tem que ter punição disciplinar, claro. O juiz vai aplicar a regra do artigo 265 do Código de Processo Penal. 265 é uma tragédia, gente, porque o juiz faz o que querem com ele. Vamos lá no 265. Olhem aqui. O 265 fala em abandono de causa. O advogado que abandona a causa vai ser multado. O defensor não poderá abandonar o processo não por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. O juiz não entende o que é abandonar. Ele acha que faltar ou retardar o andamento de um processo é abandono de causa. Então tem alguns animais ferozes que, além de oficiarem o AB, vão aplicar uma multa. Você vai ter que recorrer, obviamente, de 10 a 100 salários. 100 salários mínimos. Já pensaram numa multinha aí de 100 mil reais para você poder pagar porque se ausentou a uma sessão de julgamento, injustificadamente? Fica atento, o juiz vai aplicar essa multa. Se for sua estratégia espúria, retardar o andamento do processo e você não aparece, prepare o bolso, porque vem uma paulada por aí. Mas é o abandono de causa, mas o juiz não consegue entender. Você tem que abrir o Aurélio, mostrar seu juiz, abandonar tem um significado muito específico. Mas os juízes não querem nem saber. Então, o juiz vai aplicar a regrinha do 265, fica atento. Então ele vai oficiar o AB, vai aplicar a regrinha do 265 e vai ser nomeado defensor público ou defensor dativo. No segundo julgamento, ou para o segundo julgamento, o defensor constituído tem que ser novamente intimado. Ah, mas já nomeei defensor público. O acusado não quer nem saber. Ele contratou um advogado e tem direito de ter o advogado dele. Então você vai intimar o defensor constituído de novo, mas já intimou o dativo também. Se na segunda sessão de julgamento o advogado constituído comparecer, é ele quem vai realizar a defesa.
Você agradece imensamente a presença do dativo, você arbitra honorários para o dativo, que deverão ser pagos pelo acusado, você arbitra honorários para o dativo e o dispensa, agradece imensamente e realiza o júri com o defensor constituído. Se o defensor constituído na segunda sessão de julgamento deixar de comparecer justificadamente, apesar de haver um defensor nomeado pronto para fazer a sessão de julgamento, é direito do acusado ter a sua defesa técnica realizada pelo advogado que ele contratou. O juiz vai adiar a sessão de julgamento e vai mandar intimar os dois, o dativo que já foi nomeado e o defensor constituído. Quando que o dativo vai atuar? Na segunda ausência injustificada do defensor constituído. Então, o defensor constituído faltou na primeira vez injustificadamente, nomeou-se o dativo. Faltou na segunda sessão injustificadamente, o dativo está pronto para realizá-la. Aí o júri acontece, mesmo contra a vontade do acusado, com o defensor nomeado pelo juiz, seja defensor público, seja defensor dativo. Ok? Está tudo lá no 456. O importante é sabermos que não podemos ter sessão de julgamento sem a presença do defensor constituído. Ou do defensor dativo. Tem que ter defesa. Por incrível que possa parecer. As testemunhas arroladas... Opa, botei um ponto no lugar da vírgula. As testemunhas arroladas deverão ser intimadas. O não comparecimento pode levar à dispensa da testemunha, por isso que eu coloquei ela vermelhinha, porque é imprescindível a intimação, mas o não comparecimento não leva necessariamente ao adiamento da sessão de julgamento, porque a parte ela pode dispensá-la, ou ela pode ter sido arrolada sem aquela cláusula de imprescindibilidade, aí o 461 permite que a sessão de julgamento seja realizada mesmo sem a inquirição dela, ou a sessão de julgamento deverá ser adiada se, arrolada com cláusula de imprescindibilidade, a parte insistir em sua inquirição. Em comarca do interior, o juiz manda buscar. Às vezes a comarca é pequenininha. Ô, gente, alguém viu o Tício por aí? Ah, o Tício está lá no boteco bebendo uma, manda buscar. Aí ele é conduzido coercitivamente e se ele tiver condições físicas, né, para ser ouvido, ele será inquirido. A testemunha, ela tem o dever, a obrigação de comparecer. Vocês sabem disso. Sob pena de cometer um crime de desobediência. Então o testemunho não comparece, crime de desobediência, vai responder a processo penal por causa disso. Mas o juiz, nas comarcas menores, não pode mandar conduzir coercitivamente. Agora, a condição coercitiva de testemunho na comarca como na capital, o testemunho não chega. O juiz até diligencia, secretaria, tente achá-la. Às vezes tem um telefone anotado, no dia da intimação, o oficial de justiça anotou o telefone da testemunha, ou já foi informado dos autos, liga para ela, está chegando, teve algum problema? Não, estou atrasado, estou chegando. Beleza, começa a sessão de julgamento. Não tem problema nenhum, a testemunha vai chegar. Mas não conseguiu localizar a testemunha, comarca do tamanho da nossa, adia a sessão de julgamento. Quem mais? O acusado. O acusado, ele tem que ser intimado para a sessão de julgamento. Mesmo o acusado foragido. No caso do foragido, tem que intimá-lo por meio de publicação de edital. Então, eu intimo o acusado para a sessão de julgamento por oficial de justiça. Se o acusado residir fora da comarca, eu expresso carta precatória. Se ele residir fora do país, eu expresso carta rogatória. Se ele estiver foragido, eu publico editais, mas o acusado tem que ser intimado. Se ele for preso, ele vai ser deslocado para a sessão de julgamento pelo próprio Estado. O Estado vai trazê-lo para a sessão de julgamento. Agora, se intimado ele não comparecer, se o não comparecimento for justificado, o juiz adia a sessão de julgamento. Se o não comparecimento for injustificado, a sessão de julgamento acontece mesmo sem a presença do acusado. Eu não recomendo ao seu acusado deixar de comparecer à sessão de julgamento. Imagina a cabeça daquele juiz leigo, jurado, ele olha para o banco do acusado, cadê ele? É foragido. Nossa Senhora. Não precisa nem fazer sessão de julgamento, já deixa o jurado sentenciar de uma vez. Esse acusado já está acusado, já está condenado, perdão. Então, a ausência do acusado é quase certeza de condenação criminal. Para não dizer certeza de condenação criminal.
Então, diligencie para que seu acusado esteja presente. A não ser que ele seja foragido, mesmo nem você saiba onde ele esteja. Já tem vários mandados de prisão expedidos, é melhor que ele continue foragido do que compareça à sessão de julgamento. Pode ter certeza que ele vai sair condenado dessa sessão. Ok? Então, intimado, não compareceu justificadamente, seja porque o Estado se complicou e não conseguiu levá-lo, seja porque aconteceu algum fato com ele, ele está preso nas ferragens, não compareceu, adia. Intimado, não compareceu, injustificadamente, a sessão de julgamento vai ser realizada mesmo sem a sua presença. É claro que eu preciso de serventuários, eu preciso de um apoio logístico para a realização daquela sessão de julgamento. É claro que eu preciso de força policial para fazer a segurança do tribunal de júri, escolta daquele acusado, mesmo que ele esteja solto. Então, serventuários e escolta policial também são imprescindíveis. Quem mais? E aí eu não consigo realizar júri sem serventuários nem sem força policial. Eu tenho que tê-los. Quem mais? Quem que falta aqui? Os jurados. Mas os jurados eu vou deixar para o início da próxima aula, porque eu preciso de mais tempo, porque nós temos muitas regras acerca dos jurados. E quem que falta aqui para encerrarmos essa aula de hoje? Já se estendeu por muito tempo. Quem que falta nessa história? Quem que tem que ser intimado, mas o comparecimento não é obrigatório? O júri não é democrático, eu tenho o povo julgando o povo para que o povo possa assistir? Eu tenho que intimar o povo. Tenho que intimar. Eu não posso simplesmente realizar o júri a partir do pressuposto que o povo saiba que aquele júri vai ser realizado. Eu tenho que publicar editais de convocação do povo para a realização do tribunal do júri. E a não publicação desses editais gera vício insanável, gera nulidade absoluta. Então, se você entrar, quando nós voltarmos à nossa vida normal, se você entrar ali no átrio do Fórum Lafayette, naquele saguão principal do fórum, você vai observar ali à esquerda, perto daquela escada que desce lá para o porão, lá para os tribunais do júri, você vai ver vários editais publicados ali que costumam virar em direção às varas de família ali. Nem sei se as varas de família continuam no fórum. Muitos daqueles editais são do tribunal do júri. E muitos daqueles editais não são para trazer o acusado ou uma testemunha para o júri, não. São intimando o povo da comarca de Belo Horizonte sobre a realização de um tribunal do júri. Mas é claro, se o povo vai ou não comparecer, não está sob o controle do juiz. O não comparecimento do povo não impede a realização do júri. Às vezes você entra no tribunal do júri. Aqui em Belo Horizonte eu tenho uma alma viva na plateia. Mas saibam que, apesar de não ter ninguém, o povo foi intimado para aquela sessão de julgamento. Se toda essa galera estiver presente, eu consigo realizar a minha sessão de julgamento. Sessão de julgamento que nós vamos realizar na nossa próxima aula. Ok, gente? Muito obrigado, até amanhã e fiquem com Deus. Um grande beijo a todos.